Começo por cumprimentar o Sr. Secretário de Estado e começava por dizer que a Constituição da República Portuguesa estabelece no seu 66º artigo que todos têm direito a um ambiente de vida humano, sadio e ecologicamente equilibrado. Compete ao Estado, por via das políticas ambientais adequadas, garantir esse direito. O Estado deve, através dos seus organismos próprios, com a participação das autarquias locais, envolvendo os cidadãos, sem possibilidade de delegação ou concessão a entidades privadas, e sublinho esta expressão, sem possibilidade de delegação ou de concessão a entidades privadas, assegurar a gestão dos recursos naturais, do ordenamento do território e da fiscalização das atividades humanas com impactos no ambiente. Na nossa proposta de Lei de Bases do Ambiente, apresentada há 13 meses nesta Assembleia da República, reafirmamos a centralidade do Estado no setor do ambiente e a subordinação de política ambiental às necessidades do país, das populações e da coesão ecológica e económica nacional. Rejeitamos as políticas do ambiente levadas a cabo por sucessivos governos, quer do PSD-CDS, quer do PS, que minimizaram o papel do Estado e fragilizaram a sua capacidade de intervenção. O Governo e a maioria que o suporta, na sua proposta de Lei de Bases do Ambiente, atribuem ao Estado um papel difuso. Quais os deveres concretos do Estado na concretização desta política? Quais as competências do Governo e das administrações regional e local? Quais os organismos do Estado responsáveis pela aplicação da política ambiental? Quais as suas missões e atribuições? Sobre tudo isto, a proposta do Governo é omissa. Sabemos bem o que isto significa. Intenção de minimização do papel do Estado e a subordinação da política ambiental aos interesses privados. O Governo, na sua proposta de Lei de Bases do Ambiente, introduz um princípio que lhe é muito caro, o princípio do utilizador-pagador. Este princípio já tem sido aplicado, por exemplo, na cobrança de taxas às populações residentes nas áreas protegidas ou na cobrança de taxas pelo acesso a essas mesmas áreas. A utilização racional e eficiente dos recursos ambientais não deve ser feita recorrendo à criação de barreiras económicas, pois estas dificultam ou mesmo impossibilitam aos cidadãos mais carenciados o acesso aos serviços proporcionados pelo ambiente, agravando as injustiças e desigualdades sociais. Rejeitamos, pois, liminarmente, o princípio do utilizador-pagador, considerando que é diverso à perspectiva solidária, que é nossa, com que deve ser conduzida a política ambiental. A utilização dos recursos tem custos, naturalmente, mas estes devem ser sustentados pelo Estado, pelos cidadãos e pelas entidades privadas no quadro de uma política fiscal. O Governo, com a sua proposta, pretende ainda introduzir instrumentos de mercado assentes em mecanismos de troca de direitos de uso ou de direitos de poluição. A aposta nestes instrumentos baseia-se numa concepção, completamente errada, em nossa opinião, de que se pode salvar o ambiente através da sua mercantilização. A experiência europeia de transação de cotas de carbono desmente claramente a virtuosidade da regulação pelo mercado e demonstra a ineficácia dos seus instrumentos. Rejeitamos a opção pela mercantilização dos recursos naturais, que coloca o seu valor económico ao serviço dos interesses privados, em vez de o subordinar às necessidades do país e das populações. Entendemos que a resolução dos problemas ambientais exige, em particular, uma alteração dos padrões de produção e de consumo. Mas este objetivo é absolutamente contraditório com a própria natureza do sistema capitalista, em que a obtenção de lucro e a acumulação de capital exigem constantemente um aumento de produção e de consumo. Assim, a resolução dos problemas ambientais não se faz através do aprofundamento do sistema capitalista e dos seus mecanismos, mas sim através da sua superação. Em suma, as opções do PCP são diametralmente opostas às do Governo e da maioria parlamentar que o suporta. Nós queremos mais Estado no setor do ambiente e o fortalecimento da sua capacidade de intervenção. O Governo e a maioria que o suporta querem minimizar o papel do Estado, fragilizando a sua capacidade de intervenção. Nós queremos uma política ambiental subordinada às necessidades do país e das populações. Os senhores querem uma política ambiental ao serviço dos interesses privados. Nós defendemos uma perspectiva solidária para a condução da política ambiental. Os senhores querem generalizar a aplicação do princípio do utilizador-pagador. Os senhores querem mercantilizar o ambiente. Nós entendemos que esse caminho não só não resolverá os problemas ambientais, como ainda os agravará mais. Em suma, a proposta de Lei de Bases do Ambiente envereda por um caminho oposto àquele que o PCP defende, pelo que merece o nosso total repúdio.